Bom dia, querido irmão, querida irmã. Te recebo nesta manhã abençoada que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero te acompanhar em uma oração transformadora baseada em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Uma palavra que tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga os desafios que estão diante de você. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, sentindo que as forças estão se esgotando, ou enfrentando uma situação que parece maior do que sua capacidade de suportar. É exatamente para momentos como este que Deus sussurra ao nosso espírito. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é aquele que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Esta oração da manhã foi preparada para lembrar seu coração de uma verdade fundamental. Você nunca caminha sozinho. Convido você a permanecer comigo até o final desta oração, porque hoje o Senhor quer renovar sua coragem e fortalecer sua fé. Escreva nos comentários: Deus é minha fortaleza, para que juntos formemos uma corrente de fé e encorajamento. Prepare seu coração para ser tocado pela presença consoladora daquele que prometeu estar sempre ao seu lado. Comece o dia com Deus, lembrando que Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, não é apenas uma frase bonita, mas uma promessa eterna selada pelo próprio Criador. Quando Moisés falou essas palavras ao povo de Israel, eles estavam prestes a enfrentar o desconhecido, deixando o deserto para conquistar a terra prometida. Era um momento de transição, de medo, de incertezas. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu exatamente esse momento para declarar sua fidelidade inquebrantável. A força e a coragem que Ele ordena não vêm de nós mesmos, mas dele. No Salmo capítulo 27, versículo 1, Davi declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem me temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essa é a certeza que devemos carregar. Nossa coragem tem nome, tem endereço, tem poder. Nossa força não depende das circunstâncias, mas da presença constante do Senhor em nossa jornada. A palavra forte em hebraico é shazak, que significa ser firme, ter resistência, estar estabelecido sobre fundamento sólido. Quando Deus nos ordena a sermos fortes, Ele não está pedindo que fingamos não ter medo ou que neguemos nossas fraquezas. Ele está nos convidando a encontrar nossa força nele. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo nos lembra que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que verdade poderosa! Coloque Deus em primeiro lugar significa reconhecer que nossa força humana tem limites, mas a força que vem do alto é inesgotável. Cada manhã é uma nova oportunidade de nos ancorarmos nessa verdade. Quando sentimos que não podemos mais, é exatamente aí que a força de Deus se manifesta de forma mais evidente. Não precisamos ser heróis solitários. Precisamos ser filhos dependentes de um Pai todo-poderoso. A promessa "não te deixará nem te desamparará" é o coração pulsante da nossa fé. No original hebraico, essas palavras carregam a ideia de alguém que nunca afrouxará o aperto, nunca soltará a mão, nunca abandonará o posto. É como um pai que segura firmemente a mão da criança ao atravessar uma rua movimentada. Não importa quantos carros passem, a mão paterna não se solta. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, essa mesma promessa é confirmada: nunca te deixarei, nem te desampararei. Esta oração do dia nos lembra que mesmo quando todos os outros recursos falham, quando os amigos se afastam, quando as forças se esgotam, há alguém que permanece. Não é uma presença distante ou indiferente, mas um Deus que escolheu fazer morada em nosso coração. Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos fortalece ainda mais. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã bendita, nos colocamos diante da tua presença, com corações gratos e espíritos sedentos. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, e por isso escolhemos começar este dia contigo, entrelaçando nossa fraqueza com a tua força, nossa incerteza com a tua fidelidade. Como declaraste em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, queremos ser fortes e corajosos, não porque confiamos em nós mesmos, mas porque sabemos que tu és o Deus que nunca nos deixa, nem nos desampara. Que esta oração da manhã seja como o orvalho que refresca a terra seca, trazendo vida nova, esperança renovada e coragem inabalável para enfrentar cada desafio que se apresentar. Remove de nós toda a ansiedade, todo medo paralisante, toda dúvida que tenta nos fazer esquecer de quem tu és. Precisamos da tua presença tangível, da tua paz que excede todo entendimento, da tua força que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai Celestial, fortalece nossos corações com a certeza inabalável de que tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando olhamos para os desafios do dia que se inicia, quando vemos as montanhas que precisamos escalar e os vales que precisamos atravessar, lembramos das palavras do teu servo Moisés: seja forte e corajoso. Não é uma sugestão, mas uma ordem cheia de amor. Uma declaração de que tu nos capacitas para muito mais do que podemos imaginar. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar em cada decisão, em cada palavra, em cada passo que dermos hoje. Remove de nossa mente os pensamentos de derrota, as memórias dolorosas que insistem em ressurgir, os medos infundados que roubam nossa paz. Queremos caminhar na luz da tua verdade, sabendo que o Senhor vai conosco e que tua mão direita nos sustenta em todos os momentos. Senhor, abençoa nossos filhos e netos com essa mesma coragem que vem do alto. Que cresçam sabendo que não estão sozinhos neste mundo, que há um Deus que os ama incondicionalmente e que tem planos de bem e não de mal para suas vidas. Protege-os dos perigos visíveis e invisíveis, das influências negativas, das armadilhas do inimigo. Que esta oração do dia alcance cada criança, cada jovem, cada adolescente, lembrando-os de que são preciosos aos teus olhos. Dá-lhes discernimento para fazer escolhas sábias, coragem para resistir às pressões do mundo e força para permanecer firmes nos princípios que tu estabeleceste. Que sejam como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. Guarda seus corações de toda a amargura, seus olhos de toda vaidade, seus pés de caminhos tortuosos, que encontrem em ti sua identidade, seu propósito, sua razão de viver. Deus poderoso, estende tua mão sobre nossa vida profissional e acadêmica. Dá-nos sabedoria para sermos excelentes no que fazemos, íntegros em nossos negócios, justos em nossos relacionamentos de trabalho. Para aqueles que estão desempregados, que enfrentam dificuldades financeiras, que não sabem como irão sustentar suas famílias, declare tu mesmo: não te deixarei nem te desampararei. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades onde só vemos impossibilidades. Multiplica os recursos onde há escassez. Que nossa confiança não esteja depositada na economia, no governo, nas circunstâncias externas, mas única e exclusivamente em ti. Ensina-nos a trabalhar com excelência, como se fosse para ti que estivéssemos servindo, e a descansar com paz, sabendo que és tu quem provês todas as nossas necessidades. Que cada projeto, cada reunião, cada decisão seja conduzida pelo teu Espírito e resulte em frutos que glorifiquem o teu nome. Senhor,
Derrama tua cura sobre todos os que enfrentam enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Toca com teu poder cada corpo que sofre, cada mente atormentada, cada coração ferido. Que Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, seja bálsamo para aqueles que estão em leitos de hospital, que aguardam resultados de exames, que lutam contra doenças que insistem em resistir aos tratamentos médicos. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, que restaura o que estava quebrado, que renova as forças como as da águia. Não permitas que a dor física roube nossa alegria, nem que a ansiedade domine nossos pensamentos. Que cada medicamento seja abençoado por ti, cada profissional de saúde seja instrumento de tua misericórdia, cada tratamento seja acompanhado do teu poder sobrenatural. Repreende toda enfermidade, toda depressão, toda ansiedade e declara sobre nós saúde plena, gozo completo, paz perfeita. Que nosso corpo seja verdadeiramente templo do Espírito Santo, cuidado e preservado por ti. Pai de amor, fortalece nossos relacionamentos familiares com a liga do amor perfeito. Onde há brigas, traz reconciliação, onde há mágoas, derrama perdão, onde há frieza, acende novamente a chama do carinho genuíno. Que nossas casas sejam pequenos pedaços do céu na terra, lugares de refúgio, descanso e crescimento mútuo. Ajuda os pais a educar com firmeza e amor, os filhos a honrar com obediência e respeito, os cônjuges a se amar com paciência e compreensão. Que esta oração da manhã alcance cada família, lembrando a todos que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de escolher o bem do outro acima do nosso próprio. Remove todo orgulho que impede o pedido de perdão, toda dureza que resiste ao diálogo, toda indiferença que esfria os relacionamentos. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar, e que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Senhor, guia nossos passos pelos caminhos da justiça por amor do teu nome. Que nunca nos desviemos da vereda estreita que conduz à vida eterna. Quando as tentações se apresentarem, quando os atalhos perigosos parecerem mais fáceis, quando a pressão do mundo tentar nos conformar aos seus padrões, lembra-nos de que tu és fiel e que não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças. Dá-nos discernimento para distinguir entre a voz do pastor e a voz do estranho, entre a verdade e a mentira sutil, entre o que é conveniente e o que é correto. Que nossas decisões sempre reflitam os princípios do teu reino, nossa conduta seja testemunho vivo do teu amor, nossa conversa seja sempre temperada com sal. Protege-nos de cair em ciladas, de ser enganados por falsas promessas, de trocar o eterno pelo temporal. Que andemos na luz como tu estás na luz, e que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Deus de toda consolação, estende teu braço de misericórdia sobre aqueles que choram, que estão de luto, que perderam entes queridos ou sonhos importantes. Que Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, seja como um abraço apertado para corações despedaçados, lembrando que mesmo na dor mais profunda, tu não nos abandonas. Enxuga as lágrimas dos órfãos, consola as viúvas, fortalece os que ficaram. Que a saudade se transforme em gratidão pelas memórias vividas, que a dor se transforme em compaixão pelos que sofrem, que o vazio se transforme em espaço para a tua presença habitar mais plenamente. Não permitir que a perda endureça corações ou que a tristeza se torne permanente. Ensina-nos que chorar tem seu tempo, mas que a alegria vem pela manhã. Que mesmo caminhando pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, tua vara e teu cajado nos consolam.
Senhor, desperta em nós um coração grato que reconhece tuas bênçãos em cada detalhe da vida. Que esta oração do dia nos lembre de que cada respiração é um milagre, cada amanhecer é uma nova oportunidade, cada relacionamento é um presente teu. Ajuda-nos a não tomar como garantidos os bens que recebemos, mas a viver com a consciência de que tudo vem de ti e para ti deve retornar. Que nossa gratidão não seja apenas em palavras, mas expressa através de ações generosas, atitudes humildes, serviço desinteressado. Remove de nós todo espírito de murmuração, toda tendência à reclamação, toda insatisfação crônica que impede de enxergar tua bondade. Que sejamos como os 10 leprosos que foram curados, mas que apenas um voltou para agradecer. Que sejamos sempre o um que volta, o que não esquece de reconhecer tua obra maravilhosa em nossa vida. Que nosso coração transborde de louvor e nossa boca declare continuamente teus feitos poderosos. Pai eterno, rogamos que protejas aqueles que estão longe de casa, os que viajam a trabalho, os que estudam em outras cidades, os missionários que levam o Evangelho a terras distantes, os que emigraram em busca de melhores condições de vida. Que sintam tua presença mesmo longe da família, que encontrem abrigo seguro onde quer que estejam, que tenham amigos verdadeiros e comunidades acolhedoras. Protege-os de acidentes, doenças, solidão, desencorajamento. Que a saudade não se transforme em depressão, mas em combustível para valorizar ainda mais os relacionamentos importantes. Abençoa os encontros, multiplica as oportunidades, remove as barreiras linguísticas e culturais. Que sejam embaixadores de teu amor, onde quer que pisem, levando a fragrância de Cristo e sendo instrumentos de tua paz. Que os planos se realizem conforme tua vontade, que as adaptações sejam suaves, que o retorno ao lar seja sempre motivo de grande alegria e gratidão. Senhor, capacita-nos para ser pessoas de influência positiva em nossa comunidade, no trabalho, na escola, em todos os ambientes que frequentamos. Que nossa presença traga paz onde há conflito, esperança onde há desânimo, luz onde há trevas. Ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo, não escondendo nossa fé debaixo do alqueire, mas deixando que ela brilhe diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a ti que estás nos céus. Que nossas palavras sejam como mel, doces ao ouvido e medicina para a alma. Que nossos atos reflitam o caráter de Cristo. Nossa conduta seja irrepreensível. Nossa vida seja carta aberta lida por todos. Remove toda hipocrisia, toda pretensão, toda falsidade que poderia manchar nosso testemunho. Que sejamos autênticos, verdadeiros, coerentes entre o que falamos e o que vivemos. Dá-nos oportunidades naturais de compartilhar teu amor e sabedoria, para aproveitar cada momento oportuno, que nossa influência se multiplique através de gerações, tocando vidas de forma eterna. Deus de justiça, estende tua proteção sobre aqueles que lutam contra injustiças, que defendem os direitos dos oprimidos, que se levantam contra a corrupção e a maldade. Fortalece os advogados íntegros, os jornalistas honestos, os líderes comprometidos com a verdade, os ativistas que trabalham por causas nobres, que não desanimem diante da resistência, que não se corrompam diante das pressões, que não silenciem diante das ameaças. Sê tu seu escudo e fortaleza, sua sabedoria e estratégia, sua provisão e sustento. Que Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, ressoe em seus corações quando a batalha parecer perdida, quando os recursos se esgotarem, quando a oposição parecer maior que suas forças. Levanta uma geração de Josués e Calebes que não se intimidem diante dos gigantes, que vejam com olhos da fé as possibilidades que tu abres. Que a justiça corra como águas e a retidão como ribeiro perene.
Protege suas famílias de retaliações, suas reputações de calúnias, suas motivações de contaminação. Recompensa sua fidelidade com vitórias estratégicas que avancem o reino da justiça. Senhor, derrama teu espírito sobre os pastores, líderes, missionários e todos que se dedicam ao ministério da palavra. Que esta oração da manhã os encontre renovados em força, clareza de visão e paixão pelas almas. Protege-os do desânimo que pode vir quando os frutos demoram a aparecer, do orgulho que pode surgir quando o ministério prospera, da crítica injusta que pode ferir o coração pastoral. Dá-lhes mensagens frescas, unção renovada, revelação profunda das Escrituras. Que preguem com autoridade e amor, que pastoreiem com firmeza e ternura, que liderem com humildade e sabedoria. Fortalece suas famílias, que muitas vezes pagam o preço do ministério com menos tempo, mais mudanças, pressões particulares. Que suas esposas sejam valorosas colaboradoras, seus filhos cresçam orgulhosos da chamada familiar, seus relacionamentos sejam saudáveis e duradouros. Multiplica os recursos necessários para a obra, abre portas estratégicas, levanta colaboradores fiéis. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho e recebam galardão eterno pela fidelidade. Pai Celestial, abençoa especialmente as mães solteiras, os pais solo, os avós que criaram netos, todos que assumiram sozinhos a responsabilidade de formar vidas. Que não se sintam sobrecarregados ou inadequados, mas que descubram em Ti a força que falta, a sabedoria que precisam, o amor que transborda. Quando as contas apertam, quando as crianças adoecem, quando as decisões difíceis precisam ser tomadas sozinhas, que se lembrem de que Tu prometeste nunca deixar nem desamparar. Multiplica seus recursos limitados, dá-lhes paciência inesgotável, concede-lhes momentos de descanso e renovação. Levanta pessoas generosas que ofereçam ajuda prática, babás confiáveis, amigos que dividem responsabilidades, parentes que apoiam financeiramente. Que seus filhos compreendam os sacrifícios feitos com amor, que cresçam gratos e responsáveis, que honrem o esforço hercúleo de quem os amou em dose dupla. Protege essas famílias de julgamentos, dá-lhes comunidades acolhedoras e que encontrem alegria mesmo na simplicidade. Senhor, lança teu olhar compassivo sobre aqueles que lutam contra vícios e dependências. Que a força de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, quebre toda a cadeia que os aprisiona, toda mentira que os mantém cativos, todo ciclo destrutivo que parece impossível de romper. Dá-lhes coragem para admitir a necessidade de ajuda, humildade para aceitar apoio, perseverança para não desistir nas recaídas. Levanta ao redor deles famílias compreensivas, amigos leais, profissionais competentes, grupos de apoio eficazes. Que cada dia de sobriedade seja celebrado como vitória, cada pequeno progresso seja reconhecido como milagre. Cura as feridas emocionais que muitas vezes alimentam os vícios, restaura a autoestima destruída, reconstrói relacionamentos danificados. Que encontrem em Ti uma satisfação maior que qualquer substância, um prazer mais profundo que qualquer comportamento compulsivo. Protege-os de ambientes e pessoas que facilitam recaídas, cerca-os de influências positivas que fortalecem a recuperação. Que suas histórias se tornem testemunhos poderosos de Teu poder transformador. Deus poderoso, fortalece aqueles que enfrentam processos legais, disputas judiciais, batalhas advocatícias que drenam energia e recursos. Que não sejam dominados pela ansiedade, nem consumidos pela amargura, mas que confiem em Tua justiça perfeita, que vai além dos tribunais humanos. Dá-lhes advogados íntegros e competentes, juízes imparciais e sábios, testemunhas verdadeiras e corajosas,
Que a verdade prevaleça sobre a mentira, a justiça sobre a parcialidade, o direito sobre a influência. Quando os processos se prolongam além do esperado, quando os custos excedem as possibilidades, quando a pressão emocional parece insuportável, que se lembrem de que tu és seu advogado celestial, seu defensor eterno. Protege suas famílias dos efeitos colaterais desses conflitos, preserva sua reputação de calúnias, guarda seu coração de desejos de vingança, que busquem sempre a reconciliação quando possível, mas que lutem com firmeza quando necessário. Que o resultado final seja instrumento de tua glória e ocasião de testemunho de tua fidelidade. Senhor, abençoa os estudantes em todas as fases da vida acadêmica, desde as crianças que estão aprendendo a ler até os doutores que pesquisam fronteiras do conhecimento. Dá-lhes mentes abertas para aprender, memórias retentivas para guardar, discernimento para filtrar informações. Que não se deixem intimidar pela complexidade dos assuntos, nem desanimem com dificuldades temporárias de compreensão. Coloque Deus em primeiro lugar significa buscar sabedoria que vem do alto para complementar o conhecimento que vem dos livros. Protege-os de professores que tentam doutrinar com ideologias contrárias à verdade, mas dá-lhes também humildade para aprender com quem pensa diferente. Concede-lhes colegas de estudo que se ajudem mutuamente, bibliotecas bem equipadas, recursos tecnológicos adequados, que encontrem equilíbrio entre estudos e descanso, entre teoria e prática, entre conhecimento e sabedoria. Que seus diplomas sejam ferramentas para servir à humanidade e não apenas para benefício próprio. Pai de misericórdia, visita com tua presença consoladora aqueles que estão em hospitais, clínicas, casas de repouso, centros de reabilitação. Que cada quarto seja alcançado por esta oração do dia, que cada leito seja tocado por teu poder curador, que cada tratamento seja abençoado com eficácia. Dá aos médicos sabedoria para diagnosticar corretamente, aos enfermeiros paciência para cuidar carinhosamente, aos terapeutas criatividade para reabilitar eficientemente, que os familiares tenham forças para acompanhar, recursos para custear, fé para esperar. Quando a dor é intensa, quando o prognóstico é sombrio, quando as noites são longas e solitárias, que tua presença seja mais real que qualquer circunstância adversa. Acelera processos de cura que normalmente demorariam, multiplica a eficácia de medicamentos, opera milagres que confundam a ciência, mas também dá graça para aceitar tua vontade quando ela difere dos nossos desejos, e força para enfrentar com dignidade os processos que não podemos mudar. Senhor, protege aqueles que trabalham em áreas de risco, policiais que enfrentam criminosos, bombeiros que combatem incêndios, soldados que defendem fronteiras, médicos que tratam doenças contagiosas, jornalistas que investigam esquemas perigosos. Que Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, seja escudo em volta deles, proteção acima deles, firmeza debaixo de seus pés. Aguça seus reflexos para evitar perigos, dá-lhes equipamentos adequados e funcionando perfeitamente. Cerca-os de colegas competentes e leais. Que suas famílias tenham paz quando eles saem para trabalhar, sabendo que estão cobertos pela oração e protegidos por anjos. Quando enfrentam situações que testam seus limites físicos e emocionais, que encontrem em ti a força que renova como a da águia. Protege-os de traumas psicológicos que podem resultar de experiências extremas, de cinismo que pode endurecer corações expostos à maldade humana. Que vejam frutos de seu trabalho em vidas salvas, crimes impedidos, justiça prevalecendo, ordem restaurada. Deus de toda graça, derrama tua bênção sobre os empreendedores,
pequenos empresários, autônomos e todos que dependem da própria iniciativa para sustentar suas famílias. Que não sejam dominados pela ansiedade das flutuações do mercado, nem desanimem com as dificuldades burocráticas e fiscais. Dá-lhes visão para identificar oportunidades, criatividade para desenvolver soluções, perseverança para superar obstáculos. Que sejam éticos em todas as transações, justos com funcionários e fornecedores, generosos com quem precisa. Multiplica o trabalho de suas mãos, abençoa os frutos de seus esforços, abre portas que nenhum homem pode fechar. Quando os tempos são difíceis e os clientes escassos, que se lembrem de que tu és o dono de todo ouro e prata, que as bênçãos dependem mais de tua aprovação que das condições econômicas. Levanta clientes fiéis, parceiros confiáveis, mentores sábios. Que seus negócios sejam instrumentos de bênção na comunidade, gerando empregos, oferecendo produtos e serviços de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento social. Senhor, estende tua mão protetora sobre aqueles que vivem em áreas de conflito, violência urbana, instabilidade política ou desastres naturais. Que esta oração da manhã os alcance com esperança quando tudo ao redor parece sem solução, com paz quando o medo quer se instalar, com fé quando as circunstâncias gritam desespero. Protege-os de balas perdidas, desabamentos, enchentes, terremotos, furacões e toda calamidade. Dá-lhe sabedoria para tomar decisões de segurança, recursos para se proteger, oportunidades para se relocar quando necessário. Que encontrem abrigos seguros, autoridades competentes, organizações humanitárias eficazes. Preserva suas vidas quando outros ao redor perecem. Guarda suas famílias quando a destruição avança. Mantém sua sanidade mental quando o caos se instala. Que sejam instrumentos de tua paz em meio à guerra, portadores de esperança em meio ao desespero, exemplos de fé em meio à incredulidade. Acelera processos de reconstrução, multiplica a ajuda humanitária, inspira líderes a buscar soluções duradouras. Pai eterno, fortalece aqueles que enfrentam doenças mentais, transtornos emocionais, crises psicológicas que não são facilmente compreendidas por quem nunca passou por isso. Que não sejam julgados por sua condição, nem se sintam diminuídos por precisar de ajuda profissional. Dá-lhes terapeutas competentes e empáticos, medicamentos eficazes e com poucos efeitos colaterais, famílias compreensivas e pacientes. Quando a escuridão da depressão parece impenetrável, quando a ansiedade paralisa, quando pensamentos confusos dominam a mente, que tua luz seja mais forte que qualquer trevas. Que encontrem grupos de apoio onde se sintam compreendidos, atividades que tragam prazer e significado, relacionamentos que não dependam de performance. Quebra estigmas sociais que dificultam a busca por tratamento, educa famílias sobre como apoiar adequadamente. Capacita profissionais de saúde com compaixão e conhecimento. Que suas histórias de superação inspirem outros que enfrentam lutas similares. Senhor, abençoa os cuidadores, filhos que cuidam de pais idosos, cônjuges que assistem parceiros doentes, enfermeiros que se dedicam profissionalmente ao cuidado, voluntários que servem em asilos e hospitais. Que esta oração do dia os encontre renovados em força física, estabilidade emocional, motivação espiritual. O trabalho de cuidar pode ser gratificante, mas também esgotante, nobre, mas também repetitivo, necessário, mas também invisível. Dá-lhes paciência quando o progresso é lento, alegria quando pequenas melhoras acontecem, paz quando os resultados não são os esperados. Protege-os de burnout, de depressão, de ressentimento que pode crescer quando o sacrifício parece desproporcional.
Levanta pessoas para cuidar também deles, amigos que oferecem alívio, familiares que dividem responsabilidades, profissionais que orientam sobre melhores práticas, que vejam em cada gesto de amor uma forma de adoração, em cada serviço prestado uma oportunidade de imitar Cristo, em cada sacrifício uma semente de galardão eterno. Deus de amor, protege as crianças em situação de vulnerabilidade, órfãos em instituições, menores em situação de rua, vítimas de abuso, exploração ou negligência. Que encontrem adultos corajosos que denunciem maus tratos, autoridades eficazes que intervenham rapidamente, famílias substitutas que acolham com amor genuíno, cura traumas que podem marcar para toda a vida, restaura a capacidade de confiar novamente. Planta sonhos onde só havia desesperança. Que Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, seja real na experiência delas. Que mesmo quando os pais terrenos falham, saibam que há um Pai celestial que nunca as abandona. Levanta defensores incansáveis, advogados especializados, psicólogos competentes, professores atentos que identificam sinais de problema. Que políticas públicas sejam eficazes, que a sociedade seja mais vigilante, que a igreja seja mais proativa em cuidar dos pequeninos. Transforma histórias de dor em testemunhos de superação, experiências traumáticas em compaixão por outros que sofrem. Senhor, guia aqueles que estão em processo de tomada de decisões importantes, jovens escolhendo carreiras, adultos considerando mudanças profissionais, famílias decidindo sobre relocação, casais discutindo sobre ter filhos, idosos planejando os últimos anos de vida. Que não sejam movidos apenas por pressões externas ou desejos impulsivos, mas que busquem sinceramente tua vontade através de oração, estudo da palavra, conselho de pessoas maduras na fé. Dá-lhes paz como sinal de confirmação quando estão no caminho certo, inquietação como alerta quando estão se desviando. Que considerem não apenas o impacto imediato de suas escolhas, mas as consequências de longo prazo para si mesmos, suas famílias, sua comunidade. Protege-os de decidir sob pressão, com informações incompletas ou baseados em expectativas irreais. Que cada porta fechada seja entendida como proteção, cada demora como preparação, cada redirecionamento como aperfeiçoamento do plano original. Pai Celestial, desperta um coração missionário em tua igreja. Que esta oração da manhã inspire mais pessoas a se interessar por evangelização, por missões transculturais, por plantio de igrejas em lugares onde Cristo ainda não é conhecido. Dá coragem para sair da zona de conforto, sabedoria para se adaptar a culturas diferentes, perseverança para enfrentar resistências e perseguições. Protege missionários em campos difíceis, multiplica recursos para sustento adequado, abre corações receptivos à mensagem do Evangelho. Que aprendam idiomas rapidamente, construam relacionamentos autênticos, demonstrem o amor de Cristo através de ações práticas. Quebra barreiras linguísticas, culturais, religiosas que dificultam a comunicação. Levanta igrejas locais saudáveis, líderes nativos capacitados, movimentos de discipulado que se multipliquem naturalmente. Que o Evangelho chegue aos confins da terra e que povos de toda tribo, língua e nação se reúnam ao redor do trono para adorar o Cordeiro. Senhor, termina esta oração derramando sobre cada pessoa que orou conosco uma porção especial de tua presença. Que ao longo do dia de hoje se lembrem das promessas declaradas, sintam a força renovada, experimentem a coragem que vem do alto. Quando as dificuldades se apresentarem, que ecoem em seus corações as palavras de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é aquele que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará.
Que esta não seja apenas uma oração recitada, mas uma experiência vivida, não apenas palavras pronunciadas, mas poder experimentado. Acompanha cada um com teus anjos, dirige cada passo com tua sabedoria, coroa cada esforço com tua bênção. Que ao final deste dia possam testemunhar que realmente não caminharam sozinhos, que tua mão os sustentou, que tua presença os fortaleceu. Que esta oração seja semente de outras orações, início de maior intimidade contigo, porta de entrada para uma vida de fé mais profunda e consistente. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de encorajamento. Deixe seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida abundantemente.